De volta com o ND Agro nesse domingo. E o fenômeno Laninha está atuando intensamente aqui na região sul do Brasil. Os períodos de estiagem vêm causando perdas e prejuízos aos nossos agricultores. Inclusive, a gente tem mostrado aqui no ND Agro, né? Na região de Campos Novos, maior produtor de grãos do estado, a situação não é diferente. Por lá, tem produtor já calculando os impactos negativos nas lavouras. O município de Campos Novos é considerado como celeiro catarinense, maior produtor de grãos do estado e um dos maiores do país. Mas a safra deste ano não vai ser a esperada pelos produtores. Com a estiagem que já dura mais de 3 meses na região, a queda na produção já é considerada. O trigo, por exemplo, que está sendo colhido agora, deve ter uma baixa na produtividade entre 30% e 40%. Nós temos no município de Campos Novos em torno de 6.500 hectares de trigo plantados. A nossa expectativa de produtividade era em torno de 75 a 80 sacos por hectare. O nosso produtor investiu bastante. Nos últimos 3 meses choveu apenas em torno de 100 a 110 milímetros na média. E isso para a cultura do trigo é muito pouco. Então a quebra de produtividade na nossa região estima-se em torno de 30 a 35%, onde a média estimada a ser colhida será de 45 sacas por hectare apenas. Na propriedade do produtor rural Volni Mânica, que tem 2.000 hectares de área plantada, que correspondem a 2.000 campos de futebol, os prejuízos com a queda na produção devem ser maior do que em outros anos. Essa estiagem trouxe sérios danos às lavouras de trigo. Estamos colhendo aí em torno de 25% até 35% a menos do que um ano normal. As culturas de milho e soja também foram atingidas com o período de seca. O plantio do soja, que teve início no mês de outubro e foi interrompido, voltou somente no início de novembro. A soja na região de Campos Novos está até o momento 65% plantada, numa área total de 56 mil hectares. Com certeza teremos já de início uma quebra considerável, em torno de 5 a 10% na produtividade esperada. Na região de Campos Novos, a precipitação pluviométrica está muito abaixo da média de outros anos, segundo levantamentos da EPAGRE. Na região de Campos Novos, de acordo com a climatologia, do início do ano até agora, em novembro, nós temos um déficit de mais de 600 milímetros de chuva, ou seja, são mais de 600 litros de água por metro quadrado que não chegaram até o solo. Para a próxima estação, a condição deve permanecer. Isso deixa um pouco a gente meio desanimado, né? Que a gente trabalha o ano inteiro, né? Com o objetivo de ter uma produção máxima, né? E chega na hora da colheita, a gente colhe essa quantidade a menos. É um trabalho que quase ninguém vê, mas tem uma importância sem tamanho. Nos meses de outubro e novembro, profissionais da SIDASC monitoram as aves migratórias, que vêm de todos os cantos do mundo e param aqui no nosso estado para descansar e também se alimentar. Essas aves podem trazer doenças aqui para Santa Catarina e contaminar animais e também a população. A repórter Rafaela Arnes conta os detalhes agora para a gente, na série Agro, a força da economia catarinense. Essas aves de subsistência, soltas em propriedades rurais, são o foco da equipe da SIDASC. Os profissionais capturam uma a uma para fazer uma análise clínica, colheita de amostras biológicas, sangue e outros materiais. Tudo é armazenado e depois enviado para laboratórios do Ministério da Agricultura. Esse trabalho preventivo é feito todos os anos, nessa época, nas regiões onde há sítios de aves migratórias em Santa Catarina. Quando esfria muito no hemisfério norte, pássaros das mais diversas espécies vêm para o Brasil para se alimentar e descansar. Esses pontos de parada são chamados sítios migratórios. Existem 20 em todo o país. 2 deles ficam aqui no estado. Um fica na foz do Rio Tijucas e o outro na foz do Rio Araranguá. Essas aves que param aqui podem trazer doenças para o estado. E as aves migratórias, ao passar aqui para ir até a foz do Rio Araranguá, elas pousam para tomar água e se elas estiverem contaminadas, elas vão acabar contaminando a água ou a superfície próxima a esses locais. Aí nós monitorando essa propriedade de subsistência, pode ser que nós encontramos as doenças que nós somos livres, para tomar certas medidas de defesa sanitária animal, se por um acaso elas aparecerem.
rapidamente. O monitoramento é feito nas propriedades que ficam em um raio de 10 quilômetros em torno da foz. As coletas de material biológico são realizadas principalmente em animais como patos, gansos, galinhas, que estão mais em contato com as aves migratórias e, portanto, mais suscetíveis à contaminação. Se algum exame der positivo, ações são tomadas rapidamente para evitar que uma possível doença se alastre, atingindo principalmente a produção de aves catarinense. E essa manutenção desses estudos, a vigilância constante, a atividade da SIDASC permite que o Estado se mantenha como livre das doenças. E se um dia, por acaso, essa doença, tanto a Newcastle quanto a influenza, elas chegarem, como os nossos técnicos estão em constante atividade e atenção a essas doenças, a gente identificaria o quanto antes e tomaria as ações para que isso não se alastre nem para a população de subsistência, muito menos para o nosso plantel comercial. Santa Catarina é livre das doenças de Newcastle e influenza aviária, condição que permite o Estado exportar aves para os mercados mais exigentes do mundo. Por isso é tão importante esse trabalho de monitoramento dos sítios migratórios, evitando que as aves de fora contaminem outros animais, colocando em risco a economia e a saúde da população. E o ND Agro desse domingo fica por aqui, reforçando que hoje tem segundo turno das eleições municipais em Joinville e também Blumenau. Nossas equipes estão mobilizadas desde cedo e todas as informações você acompanha ao longo do dia aqui na NDTV e também no nosso portal, o ND+. Ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.